Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Domingão, sejam bem-vindos. Vamos tratar de um tema que tem dado muita repercussão nos últimos 2 dias por causa da manifestação do excelentíssimo senhor Dr. Beto Simonetti, que é o presidente do CFOAB, do Conselho Federal da OAB, tá certo? E o tema é a declaração do Dr. Beto Simonetti que a OAB vai apoiar a questão do porte de arma de fogo para advogados. E foi feita uma postagem mais cedo, o meu sócio Maurício fez uma postagem mais cedo, eu compartilhei a postagem e deu aí muita polêmica nos comentários, inclusive eu vi que poucas pessoas realmente entendem da questão inerente à possibilidade ou não de porte de arma para advogados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar na live daqui de 5 pontos. Eu preciso explicar para vocês 4 pontos fundamentais e no 5º ponto eu vou emitir minha opinião se esse projeto tem como ir adiante, não tem, e como é que o advogado que deseje ter acesso à questão do porte da arma ou não, se ele consegue, não consegue, o que é que ele poderia fazer. Agora veja, eu não posso ficar voltando até porque essa live não agrada o algoritmo do Instagram, ela não vai ficar salva, tá bom? Quando terminar a live, eu vou salvar a live. Eu criei um grupo de WhatsApp, tá colocado aqui nos meus stories. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse grupo de WhatsApp. Eu coloquei lá o link para entrar no grupo de WhatsApp dos meus stories. E depois eu vou mandar essa live lá no grupo de WhatsApp para quem quiser assistir depois, para quem quiser compartilhar, mas eu não vou deixar salvo aqui. Vou tirar os comentários também para que a gente possa ter uma certa sequência lógica, senão o pessoal fica perguntando coisa que eu já falei lá no começo. Então vão ser 4 passos didáticos, certo? Quem não tiver paciência, eu peço desculpas, mas eu preciso fazer esses passos didáticos com vocês. E no 5º ponto eu dou minha opinião sobre o que o Dr. Beto Simonetti falou. Eu vou tirar os comentários, eu preciso muito que vocês me ajudem, mandando essa transmissão para um colega que talvez também seja advogado, esteja interessado no tema, e mesmo sem estar nos comentários, sentando o dedo no like, que isso dificulta o algoritmo do Instagram derrubar essa transmissão. Então deixa eu tirar aqui os comentários. Pronto, desativei os comentários. Então vamos lá, eu até anotei aqui no meu papelzinho uma sequência para que a gente possa ter uma sequência lógica, uma sequência didática. Lembrando, a live não vai ficar salva. Eu criei um grupo de WhatsApp, uma lista de espera, tá nos meus stories aqui no Instagram. Você entra lá, vai estar explicado o que é o grupo de WhatsApp e depois eu vou mandar a gravação dessa live lá. Bom, pessoal, primeiro ponto. O que é que nós temos hoje relativo ao porte e à posse de arma de fogo? Qual é a diferença técnica com base tanto no Estatuto do Desarmamento Civil, a Lei 10.826 de 2003, quanto nas diversas portarias que nós tivemos a posteriori, resoluções do COLOG, da DFCP, enfim, nós temos uma série de legislações que envolve a lei ordinária que foi modificada por portarias, decretos, regulamentações. E antes que alguém me pergunte, mas lei ordinária não pode ser modificada por portarias, decretos e regulamentações. No Brasil foi e é o que está valendo. Então não adianta discutir, isso já aconteceu. Então nós temos uma gama de legislação que nos traz a diferença entre a posse da arma de fogo e o porte da arma de fogo. O que é a posse da arma de fogo? A posse da arma de fogo é você adquirir legalmente uma arma de fogo para mantê-la no interior do seu domicílio, da sua residência ou do seu local de trabalho, se você é o proprietário por esse local de trabalho ou o responsável jurídico pelo mesmo. Exemplo, você compra uma arma de fogo porque você quer manter essa arma de fogo na sua casa ou nas dependências da sua casa. O que é a dependência da sua casa? Se você mora num apartamento, da porta do seu apartamento para dentro. Não inclui áreas comuns. Não inclui áreas comuns nem garagem. Se você mora numa casa mesmo, é o local da habitação, mas o jardim, o quintal, a garagem, se assim houver. Se você está adquirindo uma arma para manter na sua residência, você está adquirindo, buscando a posse.
Você também pode ter legalmente a posse da arma de fogo se você deseja adquiri-la, por exemplo, para ter na sua propriedade rural. Você tem um sítio, uma fazenda, uma chácara, uma casa no local ermo e você pretende ter esta arma para a defesa da sua casa no meio rural. Isso também, em tese, é possível. Inclusive, existe uma legislação que instituiu a posse estendida. O que é a posse estendida? Quando a arma de fogo é adquirida para você tê-la na sua propriedade rural, você pode trazer essa arma consigo em todo o perímetro da sua propriedade. Quem adquire arma de fogo para ter numa chácara, num sítio, numa fazenda, por exemplo, tem a posse estendida, a possibilidade de você estar com a sua arma desde que você esteja no perímetro, no interior do perímetro da sua propriedade rural. E você também pode ter, em tese, a posse legal da arma de fogo para que você a detenha no seu local de trabalho, desde que você seja o proprietário ou o responsável jurídico. Tratando especificamente dos advogados, você é dono do escritório ou você é sócio do escritório, você pode adquirir a sua arma de fogo, em tese jurídica, para tê-la no seu escritório. Lembrando que o advogado contratado, aquele advogado que não faz parte do quadro societário do escritório, não tem esse direito. Se você é advogado, você quer adquirir uma arma para manter no seu escritório, você tem que ser o dono do escritório, não o dono do espaço físico, o dono da empresa, escritório de advocacia, ou no mínimo sócio desse escritório. Essas são as hipóteses caracterizadoras de posse de arma de fogo. Tudo que não for posse será porte. O conceito de posse é de natureza específica. O conceito de porte é de natureza residual. Todas as vezes que você estiver com a sua arma fora dessas hipóteses de posse que eu coloquei, interior da sua casa, ou a sua propriedade rural, ou o seu local de trabalho, perdão, se você é o dono ou responsável jurídico pela empresa, qualquer coisa que fuja a isso será porte, que pode ser legal ou ilegal, a depender da documentação que você tenha. Então, o primeiro ponto é esse, a diferença entre posse e porte. Eu sei que está sem comentários, mas eu vou aqui responder 3 perguntas que a experiência me mostra são relativamente comuns. Giovanni, o cara é caminhoneiro, ele trabalha no caminhão rodando o Brasil. A arma na boleia do caminhão seria posse? Não, não é. Caminhão, táxi, veículo de aplicativo, veículo de entrega do Mercado Livre, da Shopee, perdão, desculpa que eu estou gripado, Uber, embarcação, aeronave, nada disso caracteriza posse. Nada disso caracteriza posse. Tudo isso seria porte de arma de fogo. Outra pergunta. Giovanni, se eu faço a aquisição da minha arma para posse, eu posso, por exemplo, sair armado da minha casa com a arma em pronto emprego e ir para o meu escritório? Não, não pode. Isso seria caracterizador de porte. Beleza? Segundo ponto que eu preciso destacar para vocês. Você pode adquirir armas de fogo no Brasil de 2 formas diferentes. Você pode adquirir arma de fogo porque você é um CAC, C-A-C. O que é um CAC? É um caçador, um atirador e um colecionador. E você pode adquirir arma de fogo através do sistema da Polícia Federal. São 2 sistemas diferentes. Sigma, do Exército, que rege os CACs, e Sinarme, da Polícia Federal. São 2 formas e 2 objetivos e 2 métodos diferentes de aquisição de arma de fogo. Nos últimos anos, ficou muito comum a figura, ou se falar na figura do CAC. E eu, ao longo do dia de hoje, eu recebi inúmeros directs de advogado dizendo assim: ah, eu quero comprar uma arma e quero tirar o CAC. Eu quero comprar uma arma pelo CAC.
E a gente já percebe até pela terminologia empregada que a pessoa não entende da legislação inerente à arma de fogo. Então vamos dividir. Primeiro vamos entender como é que você faz para virar CAC, depois como é que você faz para adquirir uma arma como CAC e depois qual é o destino dessa arma, a finalidade dessa arma. Para você ser um CAC, você tem que ter, no mínimo, 25 anos de idade. Pessoas com menos de 25 anos de idade, não interessa se são advogados ou não. Eu tenho alunos advogados com 22 anos. Mas para você ser CAC, você tem que ter, no mínimo, 25 anos de idade. Você tem que ser zerado de tudo. Você não pode ter antecedentes, inquérito, você não pode ter nada. Você, para poder dar entrada no chamado CR, que é o certificado de registro, que é aquilo que caracteriza o CAC, você tem que apresentar nada consta de todas as instituições possíveis. Ninguém no nosso país é mais aferido e fiscalizado em relação à vida pregressa do que quem dá entrada no CR junto ao Exército Brasileiro. Você apresenta nada consta de Polícia Estadual, Federal, Justiça Estadual, Justiça Federal, até nada consta de crime eleitoral, que é a única coisa no Brasil que se pede nada consta de crime eleitoral, é para você tirar o CR, você tem que apresentar. Juntou toda a documentação necessária, você dá a entrada no seu pedido de CR junto às regiões militares. Por exemplo, eu sou de Pernambuco e o meu CR é vinculado à 7ª região militar, que é aqui no comando, do lado do comando militar da região Nordeste. Você vai dar a entrada, depois que você der a entrada, você vai ter que fazer uma série de provas. Você tem que fazer exame de laudo psicológico com psicólogo devidamente credenciado. Você tem que fazer o teste prático de tiro. Você tem que fazer uma série de coisas. Depois que for expedido, se você conseguir por parte do Exército a expedição do seu certificado de registro, atualmente não está saindo CR. Certo? Os CRs que estão sendo liberados é de quem deu entrada até dezembro de 2022. Antes da mudança do governo e da mudança da legislação. Quase ninguém nesse período de 1 ano e 5 meses, já quase 1 ano e 6 meses já, nós já estamos no mês de junho, está conseguindo tirar a CR. Mas em tese, antes estava levando ali 9 meses, 10 meses, 1 ano e 6 meses. Você faz sempre uma média aí de pelo menos 1 ano e 6 meses, pelas regras e pela realidade que nós tínhamos até 2022. Atualmente quase ninguém está conseguindo tirar o CR. Depois de você esperar 1 ano, 1 ano e meio pela liberação do seu CR, aí você vai até uma loja, você agora é CAC, você tem o CR, você vai a uma loja para fazer a aquisição da sua arma de fogo. Você compra a arma, mas não recebe. Você paga a arma, é emitido lá uma nota fiscal. Na verdade, antes mesmo de você pagar, você pega os dados da arma e entra no Exército com um pedido de aquisição de arma de fogo. Se esse pedido for liberado, aí você faz a efetiva compra, mas ainda não recebe sua arma. Leva a nota fiscal para o Exército e entra com o certificado de registro de arma de fogo. Você primeiro pede o Exército para comprar. Se ele lhe autorizar, você CAC, aí você compra a arma e dá entrada no CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Quando o CRAF sair, aí você dá entrada na chamada GT, que é a guia de trânsito. De posse de tudo isso, você vai até a loja e retira a sua arma. Lembrando que a arma adquirida pelos CACs não se destina à defesa pessoal. Em tese jurídica, você não pode adquirir uma arma com o seu CR, por exemplo, para fazer a defesa de sua casa, ou de sua propriedade rural, ou de sua loja. Você não pode. As armas que estão apostiladas no CR, as armas do CAC, são para a prática de tiro esportivo, caça e colecionismo. E o colecionismo está também um problema muito grande junto ao IFAM, mas não é o nosso objetivo. Então, se você é advogado, você tira o seu CR e dentro aí de 2, 3 anos você consegue fazer a aquisição da sua arma de fogo, essa arma de fogo não deve ser utilizada para a defesa da sua casa ou da sua família. Ela é para caça
para colecionismo ou para o treino de tiro. Inclusive, na hora que você sair de casa com essa sua arma, ela não pode estar em pronto emprego. Ela tem que estar sem munição. Se for uma pistola, a munição não pode estar no carregador. O carregador tem que estar apartado da arma. Ela tem que estar num case. Ela não pode estar em pronto emprego. Não existe mais a figura que existia até 2022 do porte de trânsito. Então, se você quer uma arma no CR, ela não vai se destinar à sua defesa. Giovanni, mas se o cara entrar na minha casa e eu pegar essa arma e atirar no cara, é legítima defesa. É. Só que você vai entrar numa discussão jurídica fora do comum e só precisa ter um inquérito instaurado contra você. Todos os seus CRs são cassados, todos os seus certificados de registro de arma de fogo são suspensos e você entra na ilegalidade. Então, se você é advogado e seu objetivo unicamente é a defesa pessoal, eu não recomendo que você adquira a arma através do CR. Eu não recomendo que você adquira a arma através do Exército Brasileiro. Ser CAC não significa que você tem o direito de usar essa arma para defesa pessoal. A outra modalidade de aquisição é através da Polícia Federal. São sistemas separados. O sistema do Exército e da Polícia Federal são regras e sistemas separados. A aquisição de arma de fogo através da Polícia Federal, ela em tese é mais rápida. Por quê? Você faz a aquisição da arma, você vai ter que juntar todos os mesmos documentos que você juntaria para virar CAC, tá bom? Tem que fazer exame psicológico, laudo psicológico, que é muito pesado, diga-se passagem, laudo psicológico. Eu renovei recentemente meu laudo psicológico, até o teste de Rorschach eu tive que me submeter. Você tem que fazer prova prática de tiro, que não pode ser feita pela mesma pessoa que está lhe vendendo a arma. Então, por exemplo, se eu adquiro minha arma lá na loja da minha amiga Priscila, Senhora das Armas, ela não é ela que faz o teste, eu tenho que fazer um teste com um instrutor credenciado pela Polícia Federal. Não é qualquer um dizer eu sou um instrutor de armamento e tiro, tem que ser um instrutor credenciado pela Polícia Federal, com um laudo específico da Polícia Federal. Se eu junto todas essas documentações, eu ainda preciso anexar uma declaração de efetiva necessidade. Você vai dar entrada nisso tudo e vai tentar convencer o delegado da Polícia Federal que você precisa daquela arma. O fato de você morar num país violento não é justificativo. Ah, não, é porque está tendo assalto perto da minha casa. Isso não é justificativo. Você tem que fazer uma declaração formal de efetiva necessidade. A Polícia Federal pode liberar a aquisição ou negar. Se ela negar, cabe recurso administrativo e depois recurso judicial, mas normalmente, se você não tiver uma boa fundamentação de efetiva necessidade, a Polícia Federal não aceita. O fato de você ser advogado não representa automaticamente efetiva necessidade. Você teria que demonstrar casuisticamente para aquisição da arma para posse. Não estou falando de porte de arma, para posse junto à PF. Caso a PF faça esse deferimento, a aquisição da arma para posse, você ter no seu escritório, na sua casa, é mais rápida pela Polícia Federal. E essa arma registrada na Polícia Federal é a que se destina à defesa da casa, ou do escritório, ou da fazenda. De novo, não compre arma pelo seu CR para defesa pessoal. Se você necessita de uma arma para defender o seu escritório de advocacia, ou se você necessita de uma arma para defender a sua casa, a aquisição dessa arma deve ser feita pelos trâmites do SINARME, do Sistema da Polícia Federal. Você preenche todos os requisitos objetivos, idade, aquisição, nada consta de tudo, aprovado em laudo médico de psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Não é qualquer psicólogo, é psicólogo credenciado. A PF é que estabelece quem são os psicólogos que podem fazer o laudo. Se você passa na prova de tiro e se você consegue demonstrar subjetivamente a efetiva necessidade, a PF libera, você faz a aquisição da arma para ter dentro da sua casa ou do seu escritório. Você pode transportar essa arma? Pode, sem munição, sem estar em pronto emprego e com a guia de trânsito específica para cada deslocamento. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Eu escutei muitas pessoas falando, mas se liberarem para advogado, eu vou adquirir minha 9mm, eu vou adquirir minha .40, minha Magnum, meu 357, RT 357. Isso é desconhecimento, pessoal.
todos esses calibres que tradicionalmente eram adquiridos até 2022, principalmente a 9mm, que é a arma hoje recomendada em qualquer país sério do mundo para defesa pessoal, se tornou arma restrita no Brasil. É bom que se diga, eu não vou adentrar aqui em balística, porque eu não sou especialista em balística. Meu objeto de estudo é a legislação pertinente a armas de fogo. Tem mestres como o mestre Bené Barbosa, por exemplo, que é o suprassumo da balística, dentre outras coisas. Eu recomendo que vocês sigam ele lá. Mas qualquer pessoa com um mínimo de seriedade em relação a armas para defesa pessoal sabe que o calibre 9mm é o calibre atualmente mais indicado, porque o que você precisa com uma arma de fogo para defesa pessoal é uma coisa chamada de efetividade. O que você quer é fazer cessar a injusta agressão com a menor quantidade de disparos possível. Se você utiliza e maneja bem um calibre 9mm e uma munição adequada, uma munição boa, você tem uma efetividade de parada. Esqueça aquelas leis. É porque a 9mm trespassa 3, 4 pessoas. Cara, isso é lenda, isso não existe. Eu quero uma 357. 357 é um revólver muito pesado, de recuo muito forte. É um revólver que eu particularmente não recomendo para defesa pessoal, porque até para você portar ele e velar é horrível. Então, a 9mm no mundo todo, o calibre padrão de defesa pessoal. Mas ela se tornou proibida no Brasil a partir de ela se tornou restrita no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, as pessoas que estavam dizendo na postagem que eu fiz mais cedo, eu vou adquirir uma Glock G19, 9mm, um RT357, eu vou adquirir uma Magnum .40, não vai. Ainda que avance essa ideia do porte ou da posse para advogados, a aquisição de armas de fogo junto à Polícia Federal é de armas de uso permitido. Quais são os calibres permitidos hoje no Brasil? 380, 12, se não for semiautomática, se for aquela 12 de telha que você efetua o disparo, aciona a telha é aquela manopla, como a gente chama tecnicamente é telha. Efetua o novo disparo, o revólver calibre .38, o 22 LR, o 22 normal, que são calibres permitidos. Nem pelo CR, nem o CAC hoje consegue comprar 9mm. Quem já tinha suas armas antes da mudança, manteve. Eu, por exemplo, eu tenho calibres que hoje são restritos, porque eu fiz a aquisição antes de 1º de janeiro de 2023. Então a legislação ela autorizou. Quem já tinha calibres que se tornaram restritos, 9mm, 357, 556, mantém, desde que, obviamente, siga as novas regras. Mas a aquisição não pode. Então, mesmo que esse projeto avance, você não vai poder adquirir 9mm ou .40, ok? Porque eles são calibres de natureza restrita. Hoje, a Polícia Federal, quando autoriza a aquisição de arma para fins de posse, ela autoriza apenas as armas de uso permitido. Você tem uma pistola, é uma pistola calibre 380, uma G25 da Glock 380, ou uma Taurus 380, ou um revólver 38, ou um revólver 32, ou até um 38 SPL ainda pode, ou uma 12 de telha. Tirando isso, você não consegue fazer a aquisição. Nem pelo Sinarme, nem pelo Sigma, nem pela Polícia Federal, nem pelo Exército, ainda que você seja CAC, no caso do Exército. Quarto ponto. Sim, lembrando, tá? Eu vi algumas pessoas dizendo também, mas aí já fica mais fácil, porque a arma de fogo vai baixar de preço. Não vai, tá? A arma de fogo é uma coisa extremamente cara no Brasil, principalmente por causa das restrições e do imposto. O imposto varia de estado para estado. Eu vou te dar a referência aqui de Pernambuco. Me perguntaram muito no direct, Giovanni, se eu fosse adquirir uma arma para botar no meu escritório, eu advogado, quanto eu gastaria? Eu vou partir da premissa que você vai comprar uma Glock. Estou dando uma referência de uma arma que eu considero boa. Uma Glock G25, ela é 380, o calibre dela. Aqui em Pernambuco, ela custa entre 11.500 e 12 mil reais, à vista. Não se parcela sem juros a arma de fogo em lugar nenhum do Brasil. Não se parcela em local nenhum do Brasil. Qualquer aquisição de arma de fogo, se você for parcelar, tem os juros do cartão. Então eu estou falando preço de à vista. Você chegar aí, pagar à vista. Se for parcelar, você dividir isso em 10 vezes, ela aumenta uns 4 mil reais. Mas é entre 11.500 e 12 mil reais.
Um calibre 12, uma militar da Taurus, completinha de tudo, tal, organizadazinha, ela vai rodar na faixa de 9,5 a 10 mil reais. A militar da Taurus é a calibre 12 mais vendida no Brasil. Existe a Bolto, tal, mas a militar é da Taurus, é o calibre 12 padrão, vamos dizer assim, que as pessoas, quando buscam defesa pessoal, adquirem. Ela é completinha, organizada, como diz minha amiga Priscila, cheia de pra que isso, roda aí na faixa de próximo a 10 mil reais. Além da aquisição da arma, você gasta em média mais uns 2.000 a 2.500 reais com documentação, provas e exames, desde que você, advogado, faça a sua efetiva necessidade. Porque a maioria das pessoas, eu conheço inúmeros advogados que não têm a habilidade sequer de fazer a declaração de efetiva necessidade para si mesmo. Então eles precisam contratar outros colegas advogados e aí vai variar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Se você quer adquirir uma arma de posse para o seu escritório pela PF, deixe reservado pelo menos uns 16 mil reais de partida de começo. Eu lhe digo, essa questão de hoje demonstrar efetiva necessidade junto à Polícia Federal é algo tão sério que eu recentemente precisei renovar uma declaração minha depois da mudança de 2022 para 2023 e eu não me senti, eu que trabalho com legislação de armas há 20 e poucos anos, sei lá, quase 20 anos, para ser mais exato, eu não me senti confortável de tão específico que é. Eu não me senti confortável fazer a minha própria declaração. Eu chamei um cara que, para mim, entende muito mais do que eu dessa parte administrativa, que é o Dr. Fábio Arribas. Eu disse, Fábio, faz aqui para mim. Porque até uma palavra mal empregada já é suficiente para negar. É tanto que esse negócio está tão específico que eu e o professor Fábio Arribas, nós vamos na segunda-feira, amanhã não, terça-feira, nós vamos fazer um curso específico só para os advogados que querem adquirir suas armas, querem conseguir fazer a declaração de efetiva necessidade e querem até pensar em pleitear um porte, mas isso eu não vou falar aqui nas redes sociais, porque meu Instagram vai ser derrubado. Eu não posso nem anunciar isso aqui nas redes sociais, é por isso que eu coloquei um link nos meus stories com um grupo de WhatsApp, uma lista de espera. A gente vai fazer aí um grupo pequeno de advogados e todo o país é online e eu só vou poder anunciar por lá. Vocês não vão ver anúncio no site do Jus 21, nem nos nossos Instagram, porque o Instagram vai ser punido. Então a gente botou lá, depois vocês vão lá no meu stories, entra no grupo do WhatsApp. Próximo ponto. Para que você peça o porte da arma de fogo. Primeiro, você é advogado, você quer ter, independente de mudança de legislação, você quer ter o porte da arma de fogo. A primeira coisa que você tem que ter é uma arma registrada na Polícia Federal. Não adianta você querer ter o porte, ainda que a legislação mude ou não mude, se você não tem uma arma registrada no SINARM, no sistema da Polícia Federal. Então eu vou lhe dar uma dica. Independentemente da mudança da lei, se você é advogado e você deseja ter a possibilidade do porte de arma de fogo, antes de tudo, você precisa, como cidadão comum, fazer uma aquisição de arma de fogo junto à Polícia Federal. Você tem que ter no seu GovBR, todo mundo aí sabe o que é o GovBR, uma arma registrada junto ao seu CPF na Polícia Federal. Por quê? Porque o processo de aquisição dessa arma ela vai demorar e ela pode ser negada. Então não tem como você pensar em porte agora se você não tem uma arma registrada em seu nome na PF. Giovanni, eu sou CAC, eu tenho armas registradas em meu nome no Exército. Não serve. Esqueça o Sigma, esqueça o que você tem registrado no Exército. Se você pensa na remota possibilidade de conseguir um porte de arma de fogo, porque você é advogado, você está em situação de risco, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma arma registrada na Polícia Federal. Separa aí 15, 16 mil reais, vá numa loja séria. Aqui em Recife eu recomendo minha amiga Priscila, da Senhora das Armas, converse com ela, ela vai lhe indicar a melhor arma e você dá entrada. Pode ser negado o pedido? Pode ser negado o pedido de compra, não estou nem falando de porte. Partindo da premissa que você tem agora uma arma registrada na Polícia Federal, que você cumpriu todos aqueles pré-requisitos da lei e tem efetivamente a arma com você na sua casa, você pode entrar com um pedido de porte.
O pedido de porte, ele é ainda mais restritivo do que a posse, porque ele tem critérios objetivos e critérios subjetivos. Os critérios objetivos são documentação, residência fixa. Quem, por exemplo, quem morava numa casa e se mudou há menos de 2 anos vai ter uma dificuldade enorme de registrar a arma, vai ter que provar porque é que se mudou. Às vezes a pessoa ali mora em casa alugada, então morou 2 anos num canto, 1 ano no outro, agora já está no terceiro imóvel. Normalmente a pessoa sequer consegue registrar. Depois de você cumprir todo esse Saara, todo esse deserto de regras objetivas, você vai ter que pedir à Polícia Federal demonstrando que você tem a efetiva necessidade do porte. E aí, se o delegado não se convencer, e na maioria das vezes eles não convencem, o porte é negado. Pode acontecer, Giovanni, se eu conseguir o porte, eu posso andar armado no país todo? Não. Hoje existe a figura dos portes regionalizados. Eu conheço casos de porte que foram emitidos só valem no estado de Pernambuco, ou só em Pernambuco e na Paraíba, ou só no Nordeste brasileiro. Já é difícil você conseguir o porte. E mais difícil ainda você conseguir um porte de validade nacional. Se você conseguir que a Polícia Federal libere o porte para você, esse porte vai ser de uma arma de uso permitido, uma 380, um 38. Não existe porte de arma longa. Eu vi uma pessoa no meu comentário, eu vou pedir um porte de uma 12. Não existe isso. Você não tem porte de calibre 12. O porte é de um 380, de um 38, de um 32. É de arma curta, inclusive porque esse porte necessariamente é velado, é escondido, não é porte ostensivo. Se você conseguir esse porte pode ser expedido só para o seu estado. Eu conheço alguns casos de porte que só vale em Pernambuco, ou só vale em Pernambuco, em Alagoas, ou só Pernambuco, Paraíba. Quando a pessoa tem uma necessidade maior, liberam só para o Nordeste. Estou falando de quem mora aqui. Eu conheço um porte que só vale no Rio Grande do Sul, ou que só vale em São Paulo, e por aí vai. Ok? Tranquilo? Existe alguma obrigatoriedade da Polícia Federal me conceder o porte? Nenhuma. Por isso que é um critério subjetivo. Você pode satisfazer todos os requisitos de lei e ainda assim a Polícia Federal negar, e ir para a alçada de recurso administrativo e negar, ir para o processo judicial e negar, e ficar por isso mesmo. Você não tem depois a quem recorrer, não tem depois a quem reclamar. Fechada essa parte técnica, eu vou abrir os comentários rapidamente para ver se alguém tem alguma dúvida. Não vou nem abrir não, eu abro no final. Vamos lá agora para a questão, para o quinto e último ponto, que é a proposta feita pelo Dr. Beto Simonetti. Primeira coisa, eu estou jogando bem aberto com vocês aqui, eu fiz questão inclusive de falar desse procedimento de aquisição de porte, porque teve uma pessoa que me chamou bastante atenção, um advogado, no meu comentário. Eu estava lendo alguns comentários e dizia porque eu sou instrutor de armamento e tiro, fui militar, eu sou tenente da reserva, tal, e que o advogado que quiser só pedir o porte. Isso é mentira. Isso é mentira. A maioria das pessoas, advogados ou não, que entram com um pedido de porte junto à Polícia Federal tem o porte negado. Outra coisa, eu vi muitas pessoas falando em equiparação do porte a magistrados, a promotores. Cuidado, isso é um desconhecimento da legislação. Inclusive, com todo respeito, o excelentíssimo presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, manifestou-se nesse sentido e ele desconhece a atual legislação de armas. O porte funcional inerente ao fato do indivíduo ser magistrado não existe mais. O porte funcional inerente ao fato do indivíduo ser promotor não existe mais. Eu sou de um tempo, antigamente, certo? Estou falando de uma realidade de 25 anos atrás. Se você fosse juiz, você comprava arma, botava na cintura e era inerente ao fato de você ter identidade de juiz o seu porte de arma de fogo. Isso não existe mais. Hoje, o magistrado, o juiz, ou o promotor de justiça, ou o defensor público, enfim, que deseja o porte da arma, ele tem que passar por uma série de procedimentos específicos de registro, inclusive junto à Polícia Federal. Cada órgão tem o seu procedimento. Você veja que o ministro da Justiça, ex-ministro do STF, excelentíssimo senhor Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, precisou passar pelo procedimento na Polícia Federal de renovação do porte dele. Então, não entrem nessa besteira que estão falando na internet,
que o direito do advogado ter porte de arma de fogo seria uma equivalência a juízes e promotores, porque juízes e promotores não têm mais o porte automaticamente inerente à função. Galera, para vocês terem uma ideia como o negócio está tão sério em relação a armas de fogo, policiais aposentados não podem mais ter arma de uso restrito. O policial, o cara é policial, se aposentou hoje, ele quer uma arma para defesa, ele não pode mais comprar 9mm, que ele trabalhou 30 anos da vida dele. Ele teria que cobrar uma 380. A última resolução do COLOG proíbe até para policiais da reserva, o cara que se aposentou, o cara que passou 30 anos lidando com marginal, operando, acostumado a operar com .40, com 9mm, 45, quando ele se aposenta ele vai ter que se virar com 38. Porque nenhum policial pode adquirir e ele ainda precisa passar pelo procedimento da Polícia Federal. Então, magistrado tem regras específicas e restritivas hoje de aquisição do porte da arma de fogo e promotores também. Não cabe, isso é um desconhecimento, essa ideia da equivalência entre juiz, promotor e advogado. Está todo mundo lascado nesse cenário, está todo mundo tendo que seguir regras próprias. Dito isso, vamos para a proposta do excelentíssimo senhor Beto Simonetti. Isso aqui é uma consideração técnica, tá bom? Eu não estou emitindo juízo de valor sobre a pessoa do excelentíssimo senhor Dr. Beto Simonetti. Eu não estou emitindo juízo de valor sobre o CFOAB, sobre o Conselho Federal da OAB. Eu estou emitindo juízo de valor sobre a declaração dele em relação a questões técnicas previstas em toda a legislação inerente à arma de fogo em território brasileiro, com validade hoje, dia 2 de junho de 2024. Desculpe a sinceridade, tá certo? Mas essa proposta dele não vai progredir e não vai evoluir porque ela é eivada, desde o momento que ele se manifestou, de uma série de erros técnicos e crassos. A análise pessoal que eu faço é que isso é apenas uma proposta porque nós estamos em ano eleitoral na OAB. E existe uma preocupação em se ter uma base boa nos estados, nas eleições dos estados, até porque o Conselho Federal da OAB, a eleição é indireta. Então, se você tem uma base boa nos estados, você elege quem você quer no Conselho Federal da OAB. Por quê? Por alguns motivos, pessoal. O que ele está propondo é que o fato do indivíduo ser advogado abstraia o critério subjetivo para aquisição do porte de arma de fogo. O que o Dr. Beto Simonetti propôs, tecnicamente, foi: se você é advogado, se você está inscrito nos quadros da OAB, você não precisaria demonstrar efetiva necessidade para ter o porte da arma de fogo, porque isso seria presumido. É isso que ele propõe. Mas todas as demais regras estariam mantidas. Então, um advogado de 23 anos não poderia ter sequer a posse, quanto mais o porte. Essa proposta dele tem diversos defeitos. O primeiro defeito é: você só pode entrar com o porte se antes você tiver uma arma registrada junto à PF. Lembra que eu falei? Você só pode entrar com o porte se você tiver a posse da arma de fogo. Se ele quer que o advogado não precise demonstrar efetiva necessidade para a aquisição do porte, ele tem que mexer na posse. Ele não pode mexer só no porte. O porte é o segundo ponto. O advogado precisa demonstrar efetiva necessidade para comprar a arma e registrar a arma junto à Polícia Federal, para só depois ele entrar com um pedido de porte. O Dr. Beto Simonetti, pelo menos na proposta que ele vinculou na imprensa, tem essa falha de natureza técnica gritante. Não adianta tirar a efetiva necessidade para o porte se para antes do porte, antes desse passo aqui, eu preciso ter a efetiva necessidade para comprar a arma. Então ele deveria estar defendendo a abstração da efetiva necessidade para a aquisição da arma junto à Polícia Federal, para o advogado não precisar mais fundamentar por que precisa da arma, e também para o porte. Isso, por si só, já colocaria a advocacia um passo acima do Ministério Público. E isso não vai para frente. Isso é óbvio que não vai para frente. Porque, repare, ele esqueceu que são dois passos. Primeiro eu compro,
Registro na PF. Tá tudo ok? Aí o segundo passo, eu entro com pedido de porte. Ele declarou, se você é advogado, você tem direito ao porte desde que você preencha os outros requisitos. Ok. Mas como é que eu vou pedir o porte se eu continuo tendo que demonstrar efetiva necessidade para posse? O filtro está aqui. O filtro está na posse. Seria necessário abstrair o filtro da posse e depois o filtro do porte. Segundo, todas as demais regras continuam existindo. Ainda que o advogado não precise, para o porte, demonstrar efetiva necessidade, todas as demais regras continuam existindo. Idade mínima, tem que estar zerado de tudo, e aí eu faço uma provocação a vocês. Um advogado, vamos pegar um advogado criminalista, ele com 25 anos, 30 anos, dificilmente ele não tem uma representação, um termo contra ele, dificilmente ele não discutiu com uma autoridade e tem um TCO. Se você tiver um TCO contra você, você nem compra. Quanto mais pensar no porte. Então, isso é conversa para boi dormir. Isso é uma proposta que, sem mudar a legislação infra, não tem como ser aplicada na prática. Só que, na hora que mudassem essa legislação especificamente para o advogado, a advocacia estaria um passo acima de todos, o que também não vai acontecer. Então, na minha opinião, se fiar nessa proposta do Dr. Beto Simonetti para que o advogado tenha o porte da arma de fogo é desconhecer a lógica da legislação inerente à arma de fogo no Brasil. Giovanni, você defende porte de arma de fogo para advogado? Não, eu não defendo. Eu defendo porte de arma de fogo para todo e qualquer cidadão que se enquadre em requisitos objetivos previstos em lei, que demonstre efetiva capacidade de manuseio, não é só de efetuar disparo, é de montar e desmontar a arma, solucionar panes, manusear munição, que conheça a legislação e que seja aprovado em todas as regras e todos os meios de prova objetivos. Eu sou contra o critério subjetivo. Você cumprir todos os requisitos objetivos e ainda assim alguém dizer, não, mas eu acho que você não precisa, porque contra critérios subjetivos não há o que recorrer. Mas, se a opção for ser especificamente para a advocacia, não dá para liberar para todo mundo, só dá para liberar para a advocacia. Você crê que isso vai acontecer? Não. Porque seria necessário uma série de reformas de portarias e de decretos e de resoluções. A OAB ela tem constitucionalmente possibilidade de propor mudança de alteração de lei ordinária. Ele pode até propor alteração do Estatuto do Desarmamento. Só que volta para aquilo que eu falei no começo da live de hoje. Hoje o fato de tudo que se refere à arma estar previsto em lei ordinária não vale de nada. Porque a lei ordinária ela foi modificada, inclusive com a instituição de crimes por decretos, portarias e resoluções. Giovanni, mas não pode pirâmide de Haskell. Esqueça, para arma isso não existe. Não existe pirâmide de Haskell para arma. Hoje tem gente enquadrada em crime no Brasil porque a alteração da lei que estabelece crimes, que é o Estatuto do Desarmamento Civil, foi feita por decreto e resolução. Tem policial aposentado que está na ilegalidade, que não era para estar, porque a lei ordinária não permite, com base numa resolução do COLOG. Então, a OAB pode propor mudanças na lei ordinária. Mas mesmo que a lei ordinária mude, se os decretos, portarias e regulamentações não forem alterados, a OAB não pode propor isso, ela pode pedir, mas ela não pode propor tecnicamente, certo? Ela pode até fazer jogo político. Mas ela não pode fazer uma proposta para o Congresso deliberar. Não vai adiantar de nada. Você podia ter hoje uma lei dizendo, é liberado o porte de arma em todo o território brasileiro. Não vai valer de nada, porque decretos e resoluções é que estão regendo a situação. Então, com todo respeito, mas isso é uma mera fantasia do Dr. Beto Simonetti, cuja aplicabilidade concreta é nenhuma. A aplicabilidade concreta é zero. Desperta muitas paixões, muita gente quer, muita gente tem interesse. Pô, queria eu que todos os advogados que assim desejassem pudessem ter porte de arma. Mas é óbvio que é inexequível. E muito menos antes da eleição da OAB. Para vocês terem uma ideia, passou-se 1 ano e 4 meses sem uma legislação específica sobre venda de arma. Os policiais civis
Nós estamos há 1 ano e 6 meses do primeiro decreto de 2023 e os policiais civis até hoje não têm uma legislação específica para eles. A que saiu agora foi para os militares. Se você chegar hoje para um delegado de polícia que vai se aposentar e vai perguntar a ele como é que fica a questão das armas dele, não tem lei para responder. E tem um outro detalhe. Essa proposta da OAB, se for levada ao Congresso Nacional, vai mexer tanto com o que está em andamento dos PDLs, das propostas de decreto legislativo, para tentar dar uma estabilizada no cenário, que nós corremos o risco de regredir a estaca zero. Então, se você que é advogado, e você sente a necessidade, você acha que você precisa de uma arma de fogo para se defender na sua casa, ou na sua fazenda, ou no seu escritório, ou se você imagina que tem a possibilidade de ter acesso a um porte, faça isso, mas sem depender da OAB. Esse projeto da OAB, ele vai dificultar muito a vida dos advogados. De novo, porque ele quer mexer aqui em cima sem mexer em tudo que leva até o porte. E o doutor Beto Simonetti esquece, e o Conselho Federal da OAB esquece, que mexer numa lei ordinária sem alterar decretos, regulamentações e resoluções não vai produzir efeito concreto nenhum. Pelo contrário, vai gerar um limbo jurídico, vai zerar tudo e vai se passar mais 1 ano e 6 meses para poder saber o que fazer. O ano de 2023, loja e clube não sabia o que fazer. O ano de 2023 foi o ano mais terrível para o segmento do tiro no Brasil. Vocês não imaginam o que é um segmento que representava aí quase 5% do produto interno bruto do Brasil, simplesmente quebrar por falta de lei, de resolução. Se essa proposta da OAB foi levada ao parlamento e ela representar, o governo federal chega e diz, tá bom, vamos revogar todos os decretos e resoluções, espero que decida, depois faz novo decreto e resolução, e por mais 3 anos para frente. É um notório desserviço que está sendo prestado. O advogado pode adquirir a posse da arma? Pode. Ser advogado pode facilitar? Pode. Mas independente de OAB, de alteração legislativa ou de proposta do CFAB. Se você é advogado e você, Giovanni, eu sou advogado, eu quero saber o caminho das pedras, eu quero aprender primeiro a fazer para mim, para depois fazer para os outros, para ter a posse da arma de fogo. Ou você quer dar um passo a mais de especialização, você quer se especializar como o doutor Fábio Arribas se especializou. Hoje não tem 10 advogados no Brasil que conheçam a legislação, como ele conhece, de registro de arma de fogo junto à Polícia Federal. Se você quer dar um passo a mais e primeiro fazer para você, primeiro você tem que ser capaz de fazer para você para depois fazer para os outros. Você quer aprender esse passo a passo mesmo? Vou te dar esse bizu. Vai lá no meu Stories, tem o link de um grupo de WhatsApp no meu Stories, está postado, está na minha bio também. Depois eu vou mandar até essa live lá para quem quiser assistir na íntegra. Se inscreve, que quando for essa semana, eu e o Dr. Fábio, nós vamos lançar um curso aqui onde a gente vai ensinar esse passo a passo para vocês, para você fazer o seu, independente de mudança ou não da OAB. Mas eu não vou divulgar porque eu nem posso divulgar. Se eu botar uma divulgação dessa, meu Instagram é bloqueado 7 dias, então vai ser só por lá. Ok? Eu vou abrir rapidamente para perguntas aqui. Cadê? Eu vou abrir rapidamente para perguntas aqui. Quem tiver alguma pergunta, a hora de fazer é agora. Certo? Ó, tem uma mensagem aqui. Professor, é necessário juntar boletim de ocorrência para fim de comprovar a efetiva necessidade? Eu conheço um caso que a pessoa juntou 9 boletins de ocorrência e ainda assim não foi efetiva a necessidade. Certo? Doutor, essa portaria rege apenas compras. Compras de que portaria, doutor Jamerson? Não sei. Aí você vai ter que me explicar. Ó, doutor Fábio está aqui. Valeu, doutor Fábio. Um abraço. Ao longo dessa semana a gente tem novidades para você. Manda o texto aí da ADI 6119, de cabeça eu não sei. Tá certo, Edésio? Manda o texto aí. A lei orgânica da PC alterou essa questão da aposentadoria dos PCs, professor? A discussão aqui não é sobre a aposentadoria dos policiais civis. A questão é que o policial civil aposentado não pode mais adquirir arma restrita. Quem teve foi pego com CR vencido. Consegue regularizar só judicialmente, João. Aí é bom você adicionar o Dr. Fábio Arribas aí no Instagram e conversar com ele, porque essa parte administrativa, é tanto que no nosso curso eu vou cuidar da parte criminal, penal, mas essa parte administrativa é com ele. Eu acho bom você conversar com ele, porque você vai ter a oportunidade, se der para resolver, de resolver antes, mas eu não sei.
Ó, o Tenente Enilson, sou instrutor de armamento e tiro credenciado pela APF em Petrolina. Então o Tenente Enilson sabe disso. Ele aplica a prova, o Tenente aí pode até confirmar se eu estiver mentindo. Eu vou adquirir uma arma pela APF. Designa o Tenente. A gente chega lá, faz uma prova escrita, não é isso, Tenente? Depois faz a prova de tiro. A prova de tiro, por exemplo, da 12 é diferente da pistola, para então ele emitir o laudo. Somando, quais exemplos de efetiva necessidade? Não existe exemplo, é discricionário, é subjetivo. Você vai contar a sua história e vai esperar que o delegado se compadeça, certo? Professor, efetiva necessidade comprovada? Não, não, Pinheiro. É tudo que eu expliquei. O fato de você ser advogado criminal não é efetiva necessidade. Eu conheço casos de gente que tem 9 boletins de ocorrência por crime de ameaça e de lesão corporal, que apanhou de cliente e não conseguiu demonstrar efetiva necessidade. Não existe previsão de PL ser votado, não. Tá certo? Leandro, em média, o que entende por efetiva necessidade? É casuístico, Leandro. Por isso que eu digo, isso que o OAB quer fazer é um desserviço. Isso que o OAB quer fazer é um absurdo. Não existe uma regra do que é efetiva necessidade. Efetiva necessidade é você contar a sua história individualizada. Por isso que tem que ser um parecer individualizado. Não existe uma regra, não existe um modelo de internet de demonstração de efetiva necessidade. Você pega lá e conta a sua história e vai ter que argumentar para ver se você convence o delegado. As armas do CAC foram registradas na PF. Não, isso é um erro de quem desconhece. Essa pergunta do Fernando Oliveira é um erro extremamente comum de quem desconhece o universo do tiro. Esse recadastramento que foi feito lá, ele não trouxe as armas do Sigma para o Sinarme. Você é CAC, você fez o recadastramento na PF, mas sua arma continua no sistema Sigma. Você apenas mostrou para a PF o que eles queriam, Fernando, com esse recadastramento, era provar que os CACs desviavam as armas. Porque se o CAC não tivesse arma para mostrar, o CAC estava desviando as armas. Porque a história que sempre contaram foi o CAC alimenta o mundo da bandidagem. Quando eles recadastraram, eles viram que 99,9996 dos CACs estavam tudo ok. Deixaram para lá. Mas o recadastramento não trouxe o sistema do Exército para a Polícia Federal. E outra, antes disso, as nossas armas já estavam registradas na Polícia Federal. Por quê? Por causa do GovBR. Eu mesmo, quantas vezes eu não viajei Brasil afora, toda vida que eu ia viajar eu tinha que emitir uma guia pelo Ciscae. Então isso não procede. Professor, tem que requerer no estado onde reside? Tem que requerer no estado onde reside, sim. Professor, sendo o CAC, é possível registrar a mesma arma na PF? Não, você tem que transferir. A mesma arma não pode estar registrada no Sigma e no Sinar. Você pode pedir a transferência para o sistema da PF, mas segue todas as regras que eu falei. Jamerson Lopes, manda um alô para a minha loja Bullet Story. Um abraço aí, Jamerson, e para o pessoal da Bullet Story, está dizendo que o Dr. Fábio conhece. Será que por ser reservista de primeira categoria... Não existe isso. Você pode ser reservista, você pode ser policial aposentado, você pode ser promotor, você pode ser juiz. Não existe isso. O que existe é casuisticamente a demonstração da efetiva necessidade. Bicho, André Guerreiro, meu patrão, pensa aí. Você me conhece. Eu estou no direito penal há 25 anos. Eu estudo legislação de arma há 20 anos. E o troço é tão específico que depois que mudou a legislação em 1º de janeiro de 2023, quando eu precisei fazer para mim, eu fiz o quê? Eu chamei o Dr. Fábio. Disse, Fábio, faça aqui. Para mim. Imagine aí o quão técnico o processo está. Então, o fato de ser R2, de ser... Nada disso influencia. Tem uma arma no Sigma, é possível transferir para o Sinarme? Sim, já respondi. Quem já tem posse, tem como renovar o registro? Para renovar, tem que declarar ou comprovar a efetiva necessidade? Sim. Você pode ter a renovação de registro negada e eu já vi algumas vezes isso acontecer. O porte só pode ser adquirido para advogado criminalista? Não. Não existe um porte para advogado. Existe um porte para quem demonstra efetiva necessidade. Seja advogado criminalista, seja médico, seja advogado previdenciarista. Esqueça advogado. Esqueça advogado. Pense em você conseguir demonstrar efetiva necessidade. Quem já tem posse e quer porte, precisa ser por meio de clube de tiro? Não, Sandra. Clube de tiro é para CAC. Clube de tiro é para quem tem CR. O clube de tiro é para você que tem uma arma para praticar o seu esporte. Você vai lá, pratica no stand IPSC, tiro ao prato. O clube de tiro é para os CACs, certo?
Se você quer ter o porte, você tem que registrar a sua arma na PF, ter a posse registrada na PF e entrar com um procedimento administrativo de porte na PF. Esqueça clube para porte. Clube não dá porte a ninguém. Por que não pode se sobrepor os juízes e promotores se morrem mais advogados ou magistrados? Cara, excelente argumento. Tenta convencer o STF disso. Vá lá, peticiona o STF e tenta convencer, bicho. Essa pergunta não faz o menor sentido, porque simplesmente nós não vivemos numa regra justa. Simplesmente por isso. Seria uma negação do fato. Nós estamos vivendo numa realidade onde a lei aqui em cima é revogada por uma resolução que está aqui embaixo tipificando crime e está tudo certo. Está valendo. Imagina por que você perguntar porque o advogado não pode se sobrepor. Não, não existe. O fato de ser juiz promotor não vai dar o porte automaticamente ao indivíduo. Tem que seguir as regras de cada instituição. Falei isso várias vezes. Advogado que tem interesse em porte de arma. Bicho, eu não vou nem responder isso aí que eu já falei demais no começo da live. CAC não é para porte. Se você é advogado e tem porte, é Polícia Federal. CAC é para você praticar o esporte. Tá bom? Cuidado, MS6 Moura, porque muita gente, muito despachante, diz, não, vire CAC que eu consigo o porte para você. Isso é mentira. Isso é mentira. Armas apostiladas no CR dos CACs não podem sequer ser usadas para defesa pessoal ou muito menos para pensar em ter um porte. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Eu vou para o final aqui, chegar no final. Então, 1 em 1000 consegue posse. Imagina porte. Se você não conhecer o caminho das pedras, a ideia é essa mesmo. Eu diria que 1 em 10 mil consegue a posse e 1 em 100 mil consegue o porte. Dr. Fábio presta assessoria para fazer transferência do Sigma para o Sinarme? Presta sim. Assim, eu estou gravando esse curso com o Dr. Fábio, esse curso que eu disse a vocês que eu não posso anunciar aqui. Vá lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Nos meus stories aqui tem um link, é um grupo de WhatsApp. Eu terminar a live eu vou até falar lá com vocês. Que o Dr. Fábio está lá nesse grupo também. Você pega o telefone do Dr. Fábio lá nesse grupo. E por que eu pensei em fazer esse curso com ele? Por um motivo simples, cara. E o desconhecimento dos advogados é tão grande em relação à legislação de arma de fogo que se nós tivéssemos pelo menos mais 500 advogados no Brasil que conhecessem a legislação afinco, o cenário não seria tão desanimador. Eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe o que é hoje que falta para que mais advogados tenham a posse e mais pessoas tenham o porte? Falta 1000 advogados no Brasil todo operando em cada uma das DFPCs, em cada uma das regiões militares, com o conhecimento técnico necessário. Se você voltar lá na postagem que Maurício fez do negócio de Beto Simonetti, que eu compartilhei, você vai ver o tanto de lenda que o povo replica nos comentários. Olha o tanto de lenda que apareceu aqui rapidamente quando eu abri os comentários. De advogados. Isso é desconhecimento da legislação. Isso é desconhecimento intrínseco de como funciona a legislação. É por isso que eu digo, sabe qual é o primeiro passo para a gente pensar em mudar esse cenário? Se nós tivéssemos 1000 advogados no Brasil, 1000, que tivessem um conhecimento de como funciona o sistema do Sinarme. 1000, só precisava 1000. Nós não estaríamos com esse cenário tão desanimador. É porque as pessoas não se dedicam a estudar. Agora eu lhe digo, vou falar inclusive um negócio aqui muito voltado para a advocacia. Eu estudo isso porque eu dou aula disso há 20 anos, certo? Mas se hoje eu fosse um jovem advogado, que eu estivesse começando a minha vida profissional, e eu olhasse para esse cenário aí, sabe o que eu ia fazer? Eu ia cair de cabeça na legislação de arma de fogo. Principalmente nessa realidade que nós estamos vivendo. Galera, eu digo a você sem medo de errar. Hoje, um advogado que tenha um conhecimento mediano, vamos dizer assim, sobre essa legislação pertinente à arma de fogo, ele faz 40 mil por mês sem muito esforço. Agora, ele tem que ser bom, certo? Ele tem que ser bom, beleza? Produtivo. Salve melhor juiz, professor. Já existe um projeto referente ao porte para advogado? Existe. Só projeto de lei para porte de advogado deve ter uns 8. Mas, de novo, vai mudar a lei ordinária para quê? Se as regulamentações abaixo não são alteradas. Esqueça a lei, cara. A lei não vale mais no Brasil, a lei ordinária. Os
Estatuto do Desarmamento não vale mais no Brasil. Hoje nós temos tudo o que diz respeito à arma de fogo regido por decreto do governo federal, resoluções e portarias. Mas voltando ao que eu falei, se eu fosse um jovem advogado hoje e eu dissesse assim, bicho, eu quero nadar de braçada, eu ia me especializar nessa questão. Porque não tem advogado. Beleza? Bom, eu espero que tenha dado para elucidar, certo? Eu espero que tenha dado para... Como é que eu posso falar? Tenha dado para mostrar para vocês o quão fantasiosa, com todo respeito, é essa proposta do Dr. Beto Simonetti. E que vocês, se vocês quiserem ter a posse, se vocês quiserem ter o porte pela Polícia Federal, o que eu recomendo é se aprofundem na legislação. Até para na hora que vier... Não, eu não vou discutir lei orgânica da magistratura e do Ministério Público agora não, Arlindo. Esse não é o objetivo. O objetivo é discutir a advocacia. Então, se vocês querem ter a posse, vocês querem ter o porte, se aprofundem nessas questões. Se aprofundem nessa legislação, que isso vai facilitar a vida de vocês. Tá bom? O Jamerson Lopes está dizendo, também estamos nessa batalha do mundo do tiro aí, sim. Infelizmente é uma batalha injusta, porque só é porrada. Para o cidadão que mais é fiscalizado, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem conhece o mundo do tiro sabe, não existe um cidadão mais fiscalizado no país do que quem tem CR ou do que quem tem arma registrada junto à Polícia Federal. Os caras sabem tudo que a gente faz. Tudo. Até porque tudo é através do GovBR. Então, como o colega falou, é uma luta inglória, é uma luta injusta, mas não tem o que fazer. Não parar, não precipitar e não retroceder é a regra. É isso ou simplesmente aceitar que está tudo perdido e que a marginalidade vai entrar na sua casa, dar na sua cara, fazer o mal à sua esposa, aos seus filhos e você não vai ter o mínimo meio de defesa. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nossos irmãozinhos do Rio Grande do Sul passando aquela provação terrível, tantas mortes, tanta dor, tanta destruição. Quantas imagens a gente não viu de pais de família expulsando saqueadores que queriam entrar na sua casa, pegar os seus filhos no meio da desgraça porque tinham a sua arma. Vocês viram isso? Então, ou nós aprendemos o jogo e trabalhamos com as regras que existem, ou então a gente vai ter que baixar a cabeça e dizer, a bandidagem venceu, nós vamos ter que ser submissos e aceitar que o meliante venha dentro na minha cara e eu não tenho a mínima chance de defender a minha família. Eu quero crer, certo, que é melhor não ser um cordeiro submisso. Mas isso fica a critério de todos vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado. Vou salvar aqui, vou tirar, a transmissão não vai ficar salva. Vou mandar os meninos editarem e até amanhã eu vou deixar o grupo do WhatsApp aberto. Quem quiser entrar lá, eu vou mandar a live lá. E como eu disse, eu e Fábio, a gente vai, a partir de amanhã ou depois, ensinar o caminho das pedras para vocês, mas só lá pelo grupo do WhatsApp que está aqui no meu estúdio. Valeu, galera. Um abraço. Papai do Céu abençoe todos vocês.